Fala, meus amigos palmeirenses, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias e também análise sobre essa derrota do Palmeiras para o Corinthians na Copa do Brasil. Como essa eliminação vai pesar na questão de Abel, diretoria e também dos jogadores. O Palmeiras perdeu a parte mental que era muito forte nos últimos anos. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí para essas últimas informações. Aula elevada, tem o Vlad sorridente no nosso telão, tem o Valente muito mais sério, porque o lado do Palmeiras é de bronca, é de crítica e é de crise. É essa a palavra, Valente? Bom dia, Mari, Bruno, amigos do estúdio, fã de esporte. Olha, eu diria que abateu bastante o Palmeiras essa eliminação, porque como o Vlad falou, não é só a eliminação na Copa do Brasil. No começo do ano, o Palmeiras teve também a derrota na final do Campeonato Paulista e perder duas vezes para o seu principal rival na temporada nunca tinha acontecido e geralmente uma derrota já tem um peso muito grande, né? Imagina duas derrotas em dois torneios tradicionais aqui no país. Agora a questão da crise a gente vai monitorar durante o dia de hoje, porque eu cheguei bem cedinho aqui em frente à academia de futebol, onde o Palmeiras treina. Por enquanto, não tem presença de torcedores, mas o Palmeiras fez um reforço, uma precaução assim na sua segurança, né? A gente está com as imagens do Rodrigo Mendes, nosso repórter cinematográfico, mostrando essas grades que separam a área do Palmeiras da Avenida Marquês de São Vicente. Essas grades não costumam ficar aí. Elas estão aí por uma questão de precaução, como eu disse. Então, ao longo do dia, a gente vai poder ter uma ideia melhor de como que a torcida do Palmeiras vai reagir a essa eliminação. Mas ontem, antes do jogo mesmo terminar, os torcedores já estavam vaiando os jogadores e nenhum dos jogadores que estavam em campo foram poupados. Vaiaram e xingaram a presidente Leila Pereira, o diretor de futebol Anderson Barros e também o Abel Ferreira, que até levantou as mãos, aplaudiu ali, um gesto que gerou muita desconfiança nas pessoas se ele estava querendo ironizar a manifestação dos torcedores ou não. Ele acabou falando sobre isso, a gente vai ouvir o que ele disse e vai ouvir também o que disse o Anderson Barros. Que registrei e que ouvi e que em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, em momento algum ironizei, pedi simplesmente apoio. Como já disse várias vezes, o que eu espero dos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis e sim, estamos num momento difícil, estamos num momento porque perdemos um jogo contra um rival e agora cabe-nos a nós, família palmeirense, porque eu não era palmeirense, mas aprendi a ser palmeirense, mas como homem que sou, tenho sentimentos e emoções. Pedi apoio aos nossos torcedores, como sempre faço aqui. O Abel, sim, é um treinador que nós pretendemos renovar, nós queremos renovar, queremos que o Abel esteja até 31 de dezembro de 2027. Quando a gente fala isso é por um ciclo que se encerra, né? Quando termina o ciclo da senhora presidente. E se o Abel entender e quiser, e ele já disse para nós que tem essa vontade, o Abel vai continuar esse processo conosco. Tá aí o Abel Ferreira e o Anderson Barros. É realmente um momento de muito desgaste, o primeiro momento assim de grande desgaste do Abel à frente do Palmeiras, uma trajetória de muito sucesso, mas como eu disse, né, as duas eliminações, né, a perda do título e agora a eliminação para o maior rival tem um peso, né, Mari e Bruno? Com toda certeza. Valente, obrigada pelas informações. A palavra também do Abel Ferreira aí depois de toda essa complicação. Você tá botando uma pilha em mim? Já já a gente vai discutir todos esses assuntos, tá? A pilha tá sendo por enquanto no off, daqui a pouco vai ser ao vivo, como o fã do esporte gosta. Antes da gente entrar na crise, xingamentos e também as provocações, o jogo. O Corinthians ele foi também muito superior no Allianz Parque, a parte da expulsão, influencia muito, né? Mas eu digo, vocês viam o Palmeiras capaz de virar e um Corinthians que foi muito dominante, mesmo com a menos poderia ter feito algo diferente? No jogo de ida foi um jogo bem equilibrado, o Corinthians levou a vantagem, saiu com resultado, mas o Palmeiras produziu para marcar pelo menos um gol fora de casa e na volta no Allianz, o jogo totalmente condicionado pela expulsão do Aníbal, não dá para não falar do resultado sem falar dessa expulsão. E aí entra uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla, né, sobre o comportamento de Abel e comissão, que às vezes precisam maneirar, segurar um pouco a onda. E queira ou não, o jogador pega muito dessa pilha também. O jogador sente ali
como é o treinador, é um cara mais sanguíneo, uma comissão que está sempre ali tentando estimular no limite. E como o Abel, por exemplo, vai chegar no vestiário e falar pro Aníbal, olha, isso aqui a gente não aceita mais. Frequentemente, ele e auxiliares passam do ponto do lado de fora. E quando dá certo, quando a coisa funciona, quando dá resultado, o torcedor aplaude, esse é o pacote, é esse Abel que a gente gosta de ver. Mas às vezes também essa pilha excessiva, quando entra no gramado, compromete. E o Aníbal, nesse caso, cometeu um erro individual, mas que é muito também condicionado por técnico e sua comissão, que pilham o tempo inteiro, que reclamam o tempo inteiro, que falam bastante. Não culpo o Abel diretamente, acredito que o trabalho tem mais méritos do que problemas, mesmo nessa temporada abaixo, mas ainda assim é uma autocrítica que o Abel, até no Mundial, parecia que ele ia por esse caminho, né, de refletir, baixar um pouco a rotação, mas continua ainda muito inflamado. João Martins expulso ontem, muita reclamação e uma reclamação vazia, né? Porque a expulsão do Aníbal foi merecida e no lance do Everton não tem falta, o Bidu marca um gol legal e o Corinthians passa com méritos e não por causa de arbitragem ou fator externo. E aí, como você falava, tem um mérito muito grande do Corinthians, não tem, Jailson? Não só nessa inteligência emocional de provocar e não cair em provocação, mas também do jogo. Vamos lembrar que no ano passado a gente apontava e o corintiano se preocupava que tinha aquela história do Corinthians não saber jogar com um jogador a menos. Lembra? Foi contra o Flamengo, contra o Juventude, ainda era o time do Ramon. E ontem o time se manteve frio e organizado. Eu gostei do jogo do Corinthians ontem, obviamente a gente fala da expulsão, mas assim, eu vou destacar 2 nomes. O Garro, porque pra mim teve a questão da lesão do Garro e ontem ele conseguiu dar alguns tiros, não foi só um. Alguns tiros em velocidade e ganhar na velocidade. Eu acho que isso é muito importante para a sequência de jogo. O Garro, ontem no sintético, não é que ele joga, ele patina. Exato. Ele vai para lá e para cá, assim, com uma facilidade. E num gramado que a gente questionava se era o ideal para ele, né? Não, em algumas diagonais. Quando o Palmeiras tentou, mesmo com um jogador a menos, empurrar o Corinthians, o Garro conseguiu, além de voltar para tirar o espaço ali do meio-campo, ele conseguiu ser a válvula de escape fazendo a diagonal e ganhando na velocidade. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente ver ao longo, né, o restante do ano. E o Martínez, cara. A partida do Martínez também envolvido ali na falta de cabeça, né, do Aníbal Moreno, na bobeira que o Aníbal Moreno... Sobrou cabeça, na verdade. Policiando aqui as palavras, né? Mas na bobeira que o Aníbal Moreno cometeu ali na cabeçada. Uma agressão. Exatamente. É uma agressão, né? Agressão, é isso. Copa América ali. Agressão do Aníbal Moreno no Martínez, mas a partida do Martínez também, além de com a bola no pé. Martínez, acho que ele foi muito importante. A gente vinha falando em relação, por exemplo, ao Maicon fazer primeiro volante e o Martínez ficar chegando um pouco mais à frente. E essa falta de qualidade, por exemplo. Ontem o Ranieri novamente, de primeiro volante ali, mais uma baita de uma partida. E o Martínez sendo essa válvula de escape pela esquerda. O Martínez, além de destruir muito bem, ele estava carregando a bola. Então, ele não estava devolvendo a bola para o Palmeiras. Ele estava conseguindo carregar a bola e levava o Corinthians à frente. Então, assim, no campo também, eu destaco os dois. Para mim, Martínez e Garro foram bem, muito, muito bem. Está vivíssimo nas outras competições. No Campeonato Brasileiro, ele tem jogos a menos, ele está na disputa pelo título, né? Está pontos atrás, mas tem jogos a menos do que Cruzeiro e Flamengo, né? São os dois que estão na frente, né? Flamengo e Cruzeiro. E, obviamente, na Libertadores, nas oitavas de final, mas essa eliminação, ainda mais pro Corinthians, mexe demais, né, André? Demais, demais. E até pegando o registro do Rafa, falando a declaração do Abel, eu concordo parcialmente com ele em relação ao Palmeiras ser vítima do próprio sucesso. O sarrafo aumenta, a cobrança se torna maior. Então, a partir do momento que as coisas não caminham tão bem, você está falando de um Palmeiras, de um técnico que foi xingado, mas que é absurdamente vencedor, o maior técnico da história do clube, que está brigando ponto a ponto pela liderança do brasileiro e que, a meu ver, está na Libertadores todos os anos entre as melhores campanhas e nesse ano a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é favorito para mim para chegar até a semifinal, pensando nos cruzamentos. O Palmeiras está nessa... Essa é a realidade do Palmeiras que está tendo seu técnico xingado agora. Então, eu não acho que o torcedor tem que estar resignado, acho que ele tem que estar insatisfeito porque o time investiu bastante e tem condição de performar melhor. Então, acho que a cobrança tem que existir, exigência em relação ainda mais quando o time passa a investir.
Mas chegar nesse ponto, isso pra mim é um absurdo. De verdade, xingar o técnico, xingar o Abel, apesar de críticas serem justas, mas você tá falando de um time que tá há 1 ano sem vencer, ganhou o Paulista do ano passado, ainda tem 2 títulos para disputar e ele tem condições de brigar pela taça, então, sinceramente, eu acho que tá completamente fora do tom. O futebol brasileiro, eu entendo o que você está colocando, mas o futebol brasileiro, ele é assim, é a história de matar um leão por dia. Ganhei lá ano retrasado, ganhei ano passado o Campeonato Paulista, ano passado. De lá para cá já perdeu vários. A gente teve um exemplo recente. O cara não desaprende, no caso do Fluminense. É isso que eu não entendo. O cara desaprendeu? Fluminense foi jogar o Mundial de Clubes, fez uma campanha brilhante, chegou entre os 4 melhores, foi semifinalista, voltou. Primeiro jogo no Maracanã, diante da sua torcida, perdeu para o Cruzeiro. Saiu vaiado. O torcedor esqueceu rapidamente da campanha que ele tinha feito no Mundial de Clubes. E aí perdeu 4 jogos em seguida. E a pressão foi enorme e agora o Renato conseguiu lá, junto com os jogadores, voltar a vencer. Ontem se classificou de novo para a Copa do Brasil e aí navega em mares mais tranquilos. Mas amanhã, se perder, pancada de novo. Aqui no Brasil, o torcedor ele quer vitória o tempo inteiro. Então. E quando você acumula derrotas, especialmente contra o seu maior rival, aí, amigo, é pancada. E ninguém está dizendo aqui, né? Não estou dizendo que concordo, não, mas é como funciona. E ninguém está dizendo aqui... Se tiver, por favor, me corrija, nem o André, nem o Eugênio, nem eu. Ninguém está dizendo que o Abel Ferreira está livre de críticas. Ele pode ser criticado. Eu, por exemplo, discordo da substituição que ele fez ontem tirando o Vitor Roque. Eu não teria tirado. Ele erra também, ele já cometeu erros, ele vai errar. O que eu acho um exagero é um técnico que fez tão bem a esse clube nos últimos anos... ser ofendido, xingado dessa forma, para mim é um exagero. Mas eu coloco agora, isso na ele conta pode sim ser criticado. Da questão política do clube. Pode ser. Coloco claro também que existe isso. Na questão política do clube. Acho que esse xingamento tem a ver com a questão política. Há uma... Não é novidade para ninguém, a Rafa está lá, que há uma cisão grave entre a principal facção de torcida organizada do Palmeiras e a presidência. Então todo mundo que está no meio sofre. Quando o time está ganhando, não tem como criticar. Perdeu, a crítica vem acima da medida. E essa questão à parte, pensando no trabalho, a menor conta nesse ano, para mim, é da diretoria, sinceramente. Eu ia chegar nesse ponto, Na minha conta, não dá para chegar ali. Eu acho que é descabida a questão do xingamento. Se eu puder dar um palpite, Abel e amigos... Por favor, Rafael. Não, só para acrescentar o que o Eugênio falou, eu acho também que tem uma outra coisa que precisa ser analisada, que nesse ano as 2 principais derrotas do Palmeiras no cenário nacional foram para o maior rival, foram para o Corinthians. Quando acabou o Campeonato Paulista, a gente lembra que o desgaste já foi muito grande. E agora novamente, então isso pesa muito, assim, até então ele não tinha esse desgaste de ser eliminado pelo Corinthians, sofrer contra o Corinthians. E os torcedores, os poucos que passam por aqui, caminhando, correndo, andando de bicicleta, você vê que eles estão xingando e estão bravos justamente pela eliminação ter sido por um grande rival, né? Exato, foi o que o Eugênio citou. E só trazendo testemunho de alguém que estava no estádio, que, por exemplo, eu, como muita gente, eu assisti pela televisão. Na televisão ficou claro e nítido xingamentos para o Abel Ferreira. Sim, mas eu não ouvi xingamentos para os jogadores, para a Leila deu para ouvir também. Mas um amigo que vocês conhecem, o Green Lion, que estava no estádio, ele me disse hoje de manhã. Voltou rouco ele. Hã? Voltou rouco, né? Ele e o Luiz também voltou rouco. Ele disse que, isso eu não percebi, não sei se vocês perceberam pela televisão, que foram xingados um a um todos os jogadores. Sim. Não deu para perceber na televisão também. Então eu não prestei atenção. Foi dito, inclusive, pelo pessoal todos os jogadores do 1 a 11. Todos os jogadores do 1 a 11. Leila, Anderson Barros, isso eu percebi, e Abel Ferreira. Então todo mundo. Ninguém ficou livre de xingamento ontem. Aí que tá, Abel. Eu acho que é o seguinte... Isso que eu falei, todo mundo que tá no meio da briga, leva. Mas eu não tô dando razão, eu discordo da forma que foi feita ali. Eu acho que caberia um protesto sim, pela eliminação como foi, tá? Eu acho que dava para a torcida protestar contra o Abel, mas não da forma com xingamentos, etc. A única questão que pesa em cima do Abel
Como é que vai protestar sem xingar também? É difícil, né? É difícil botar um... Vai começar a nariz de palhaço, eu acho que você não está fazendo a substituição certa. O mínimo que se fala de vaia, né? Uma vaia, um burro. O mínimo Mas que se enfim, fala é burro. eu entendo a torcida, cara. Eu entendo de certa maneira a torcida. Eu acho que esse eco, essa vaia ou esse xingamento está saindo não só apenas da Mancha Verde, pegando o torcedor comum do Palmeiras. Por quê? Aí eu explico pra vocês. O Dom que falou da diretoria. Quanto foi investido nesse Palmeiras desse ano? Mais de 500 milhões, quase meio bilhão. Mas não quer dizer que vai ganhar tudo, gente. Não é, não, e outra, não tem quer vários dizer jogadores que acabaram tudo, de chegar, mas a partir jogadores do momento importantes que o time acabaram joga, de sair. O time joga pior. Você já no Brasileirão, você contava no estadual, você contava com o Richard Rios e Estevão, e você foi derrotado pelo maior rival. Que também tem bons jogadores e tem um bom time. Também tem bons jogadores. Ué. Mas aí você entra parafraseando outra música, mal acostumado. O torcedor do Flamengo ficou mal acostumado. Tanto que eu acho que já estava criando-se ali uma animosidade em cima do Felipe Luiz completamente descabida. O Palmeiras do Abel, eu acho que a torcida mais mal acostumada dos últimos anos é a do Palmeiras. Então, no momento de fragilidade que o time, desculpa, realmente não joga bem, mesmo com reforços, é óbvio que a torcida vai vir pra cima. Justamente de um técnico que eles sabem que pode entregar, que é um baita treinador, talvez o maior da história do clube. Então, eu entendo, não concordo, não sei se eu faria a mesma coisa, de criticar, xingar com tamanha veemência, mas eu entendo, porque o time não tá jogando bem. Perder de 2-0 pro Corinthians em casa foi um vexame, é histórico, vamos ficar com isso entalado por muito tempo, então dá para entender, mas aí eu também entendo... vocês falarem que assim, a culpa não é só da Abel, também tem os jogadores que não estão rendendo, jogadores que caíram muito, o Rafael Veiga era um pilar dessa equipe e hoje é reserva absoluto, o Everton, pra mim, passou um papelão, né, tentando cavar uma falta no gol do Matheus Bidu, se não tivesse cavado a falta, talvez teria até condição de defender ali, fazer um abafo em cima do lateral. Então, Aníbal Moreno. Aníbal Moreno, entendeu? Então todos ali podem ser um dos melhores citados. jogadores do time recentemente. É um bom jogador. Gustavo Gomes, que no primeiro jogo foi muito mal. Né? Na ida. O só que eu acho fora do tom é quando a gente olha as imagens, a discussão, toda a satisfação com o Palmeiras. Tá bom, tá, mas como é que tá esse time? Tem um ponto a menos do que o Flamengo, pontos perdidos na disputa do Campeonato Brasileiro. Melhor campanha da Libertadores, algo que faz corriqueiramente, está sempre entre as melhores campanhas. Ano passado perdeu o título brasileiro, mas disputou até a última rodada. Sim. Tudo bem, tem eliminações precoces nas oitavas de final, embora pegou Botafogo e Flamengo. Como se tem os dois lados, né? Assim, como se não... É claro que o torcedor tem que ficar insatisfeito quando não ganha. Mas, às vezes, na minha visão, age como se não houvesse adversário e é obrigado a ganhar sempre. E assim, não é que tá mal, tá no meio da tabela, tá lutando. Não, tá lutando para ser campeão. Esse caso específico é porque você foi eliminado pela segunda vez para ser o maior rival em mata-mata. Que vive um momento que a gente citou. Peso gigantesco. Não tem jeito. Não é uma derrota qualquer. E não é uma derrota simples. Perdeu por 2-0, no agregado 3-0. Isso sem ter demonstrado força para reagir nos dois jogos. Qual foi o termo que o professor Celso usou ontem? Foi bomba relógio, foi pro Palmeiras, se perdesse? Ele falou que pro Palmeiras, se o Palmeiras fosse eliminado, seria uma bomba relógio, e se o Corinthians seria uma mochila pesada nas costas. A bomba relógio tá... Tanto que tá aí. Tava com razão o professor, tá? A repercussão tá sendo enorme. detonada. A gente não sabe o que vai acontecer. E, Abel, todo trabalho longevo vai acumulando com o tempo um desgaste natural. A questão é como você lida com o desgaste. É o desgaste, são 5 anos, já 6, da comissão técnica desde do Palmeiras. 20, né? Quase 5. 5 anos. Muitas alegrias, hein? Muitas alegrias. Só que tem Mas não é só de alegria que vive futebol. Sim. E quando você não tem uma alegriazinha de vez em quando, os desgastes vão se acentuando. O Guardiola no Manchester City tem muitas alegrias, mas teve várias eliminações e várias derrotas. O Ancelotti no Real Madrid, diversas e muitas alegrias, mas também teve decepções, eliminações. O Klopp chegou uma hora que pediu o Borné no Liverpool. Mas ao mesmo tempo... Simeone no Atlético de Madrid está há quantos anos? Esse aí é uma situação diferente. Mas tem muito a ver também com o que o Eugênio citou, o futebol apresentado. Eu acho que assim... Obviamente que tá devendo. O torcedor sabe que não dá para ganhar tudo. Mas a partir do momento que você tem um investimento e está devendo, aí a corneta vai soar.
E vou trazer aqui mais algumas informações do Palmeiras. Estou trazendo uma análise do GE.com falando sobre essa derrota e essa eliminação da Copa do Brasil. Abre aspas, eliminação é a prova que Palmeiras perdeu a cabeça fria e está à deriva com Abel. Expulsão de Aníbal aos 14 minutos do jogo prejudica o Verdão, que não tem forças e nem organização, e perde novamente para o Corinthians em um mata-mata. Cabeça fria e coração quente foi o mantra de Abel Ferreira durante seus anos mais vitoriosos à frente do Palmeiras. A eliminação para o Corinthians nas oitavas de finais da Copa do Brasil na última quarta-feira, porém comprovou que isso tem ficado cada vez mais para trás. Aos 14 minutos do primeiro tempo, a cabeça fria deu lugar a uma em chamas com Aníbal Moreno. O argentino acertou uma cabeçada intencional em Martínez e foi expulso sem contestação, com direito a algumas vaias do torcedor palmeirense. Em outras ocasiões, jogar com um a menos poderia ser apenas mais uma pedra no caminho do Palmeiras, que de alguma forma conseguiria ultrapassar o obstáculo e se superar durante o jogo. Mas não é mais assim. O coração quente agora parece mais um coração despedaçado que não sabe mais o caminho a seguir. Por mais que tenha conseguido rodar bem a bola e até incomodado a defesa do Corinthians em algumas ocasiões após a expulsão, o Palmeiras segue perdido na frente do gol. É quase inoperante em situações adversas. No segundo tempo, Abel promoveu as entradas de Flaco Lopes e Emiliano Martínez e o Palmeiras piorou. As inúmeras tentativas de ligações diretas foram em vão e mostraram como as escolhas do treinador se mostram inconsistentes. Vitor Roque, por exemplo, era o melhor pelo lado alviverde e saiu no intervalo. Pelo segundo ano consecutivo, o Palmeiras deixa a Copa do Brasil nas oitavas de finais, desta vez com um elemento que machucou ainda mais o torcedor, diante do Corinthians, meses depois de ter perdido o Campeonato Paulista. A eliminação, mesmo com o fator expulsão no começo do jogo, escancara como Abel Ferreira parece sem rumo no comando do Verdão, em uma de suas piores fases desde quando chegou. O esquema tático não surte efeito e ele não consegue extrair o máximo de seus jogadores. A terra só não está arrasada porque o Palmeiras ainda segue vivo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. No entanto, é difícil acreditar que com atuações recentes o time consiga brigar por alguma das duas competições na temporada. Uma mudança profunda é necessária, desde a parte técnica e a parte mental. O treinador terá de passar por sua pior crise em seu último ano de contrato. A missão é árdua, depois de tudo que se viu na noite desta quarta-feira. Enfim, essa foi uma análise aí do GE.com. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!